E como eu trouxe uma série de ensinamentos a respeito da geração dos últimos dias, aleluia Deus, nós trabalhamos, acho que em 3 etapas, sobre a geração dos últimos dias. E nesse processo ao qual eu estava ministrando e terminando a respeito da geração dos últimos dias, o Senhor Jesus me levou numa dimensão de glória, numa visão sobrenatural. E o Senhor mostrou algo, irmão, muito abrangido, muito real, que está acontecendo nos últimos dias. E nós precisamos cada dia mais buscar o Senhor em como se pode achar. E aquela visão foi muito impactante. Aleluia, Deus. E eu voltei daquela visão tremendo e temendo a cada dia buscar mais o Senhor Jesus. E na proporção da visão a qual os anjos começaram a me levar, abriu a visão, e a visão foi o Senhor dando a breve do arrebatamento. E naquele momento a qual os anjos ia nos levando, aliás, ia me levando, porque na visão só tinha eu só ia sozinho, eu não via as outras pessoas. E quando chegou numa certa dimensão, os portais se abriu, ou seja, o portal a qual a igreja do Senhor Jesus vai entrar para as bordas do Cordeiro. Mas aqui algo muito interessante, que quando nós lemos a Bíblia, nós andamos totalmente ao contrário da Bíblia. Depois eu vou chegar na visão. Nós vemos que os casamentos, o noivo fica esperando, né? A noiva, né? Aleluia, Deus. Mas se nós vemos na Bíblia, é o noivo que vem até a noiva. E quando Jesus vier buscar a noiva, é Jesus que vai vir buscar a noiva. Não é a noiva que vai até Jesus, é Ele que vai buscar. Mas a nossa cultura é a noiva que entra, né? E o noivo está lá. Se fosse a Bíblia, ela é muito. Se fosse assim, irmão, era mais fácil. Talvez nós ser salvo. Mas é o noivo que vem buscar. Por isso que quando a parábola das virgens de Jesus, a palavra diz que lá vem os noivos, e as noivas estavam o quê? Dormindo. Aleluia, Deus. Então o amigo do noivo estava gritando e as noivas se acordaram. Então, pela Bíblia, o casamento, quem é que é para entrar? O noivo. A noiva está esperando e o noivo entrar. Mas a cultura nos ensinou diferente, né? Geralmente a noiva quenta, aquela música, tá, etc. Mas a Bíblia mostra totalmente ao contrário. Aleluia, Deus. Voltando à visão. Então, quando o portal se abriu, que eu fui entrar, quando eu mudei a passada, passou uma imagem de um cachorro quente na minha frente. E enquanto passou aquela imagem, eu só tirei um olho assim, só tirei a concentração. Eu voltei na visão. Quando eu voltei, irmão, é algo sobrenatural. Quando eu voltei, que abri os olhos da visão, vinha um fogo enorme ao redor de toda a terra, queimando tudo. Onde a vista dava, vinha queimando, o que passava um fogo da cor de fogo de vulcão, daquele jeito, queimando tudo. Aleluia, Deus. E naquele momento comecei a orar ao Senhor, e o fogo foi chegando. Uma distância grande, havia uma cerca de demônios, e o fogo queimando todos os demônios. E ele foi se aproximando, e eu orando. Quando ele foi se aproximando, eu mudei de ambiente e fui para uma água. E naquela água tinha algumas irmãs, e naquela água estava corrente, mas a água bem azul, e ela estava nos purificando. E eu terminei, a visão acabou, e eu fui orar ao Senhor. E com medo eu disse: Senhor, eu fiquei no arrebatamento, Senhor, que negócio é esse? E naquele momento que eu estava orando, o Espírito Santo veio de novo e começou a me explicar se eu tinha entendido a visão. Eu disse que não tinha entendido. Aleluia, Deus. E eu dizendo, por que passou aquele cachorro quente? É uma das comidas. Eu nem como cachorro quente, nem gosto de cachorro quente.
E então ele começou a me explicar. E então quando eu tirei só a concentração para entrar, irmão, e aí ele me explicou só aquela concentração. Ele disse: olha, é por mínimos detalhes que muitas pessoas vão perder a salvação. Aleluia, Deus. Aí eu fui perguntar, e o caixão, que se fosse uma coisa que eu gostasse? Aleluia, Deus. E então ele me explicou também a respeito disso. E ele me explicou que também pessoas, até pelo que não estão gostando, estão perdendo, vão perder a salvação. Imagine pelo aquilo que eles gostam. Aleluia, Deus. E tudo isso, às vezes, o Senhor nos leva numa dimensão para depois a gente voltar e questionar o Senhor por que aquilo. E para Ele nos ensinar, irmão. Aleluia, Deus. O que é que Ele quer fazer? O que é que Ele quer fazer nos últimos dias? E muitas pessoas vão perder a salvação por coisas pequenas. Você viu que nos dias de Noé as pessoas perderam a salvação só por não querer entrar na arca, só porque viver os seus desejos. Aleluia, Deus. E então nós precisamos estar conectados com o Senhor Jesus todos os santos dias das nossas vidas. E eu vou ter aquela visão com mais temor o Senhor, buscar o Senhor para que, irmão, para que eu não venha me desconcentrar na sua presença. Eu apenas me desconcentrei, eu ia concentrado já em entrar. A visão, irmãos, me desconcentrou em entrar no portal espiritual. Então, o que é que o inimigo, irmão, ele vai trazer para nós nos últimos dias? Distração. Poderia ser uma coisa que eu gostasse, né? Mas às vezes até coisas que nós não gostamos. Às vezes o inimigo pode nos distrair com coisas que nós não gostamos. Imagine com coisas que nós gostamos. E até uma coisa que você gosta. É por isso que o Senhor é muito sábio. Porque é mais fácil talvez você largar uma coisa que você gosta. E uma coisa que você não gosta. Talvez você, não gosta disso aqui, eu vou deixar aqui que eu não gosto. Mas é para quê? Para que nós venhamos lançar fora tudo aquilo que nós não gostamos, aquilo que o Senhor pediu para tirar das nossas vidas, e às vezes nós não tiramos. E então, irmão, o Senhor trouxe essa visão. E o Senhor também me deu outra clareza bastante poderosa de algo que aconteceu há alguns anos na minha vida. E às vezes, irmão, às vezes nós somos tão querendo ser tão mimados, tão chorando, tão, como é que eu posso explicar? Algo, chamar a atenção das pessoas, chamar a atenção de Deus. Aleluia, Deus. E acontece algo nas nossas vidas para o Senhor transmitir para nós a sua própria dor, o que Ele está sentindo, entendeu? E o Senhor começou a me revelar e mostrar o que tinha acontecido nas nossas vidas. Às vezes um homem ou uma mulher perde o casamento está brigando e tudo aquilo, e aquela pessoa só para o seu próprio ego. E agora o Senhor, Ele me mostrando o que aconteceu há alguns anos na minha vida, e agora Ele me revelando porque tinha acontecido também aquilo na minha vida. E Ele disse: aquilo mesmo que tu passou, aquele mesmo sofrimento que tu passou, aquela tristeza de abandono, eu fiz com que tu passasse na pele para ver como eu passo com a igreja. Então muitas vezes a igreja abandona o Senhor, a igreja não tem compromisso com o Senhor. Foi isso que aconteceu com a mulher que eu morava com ela, irmã. Quando eu cheguei do culto, ela estava com outro rapaz. E às vezes o Senhor, Ele mostrou isso, eu não entendi no começo. E muitas pessoas, às vezes acontece algo no relacionamento, porque o Senhor, Ele quer botar o sentimento dele dentro de nós, para ver o que Ele está sentindo com a nossa desobediência. Mas às vezes nós não quer chorar e tal, e etc, dizer que Deus não está com ele. Mas será que nós imaginamos
dia a igreja me desaponta, mas todo santo dia eu estou ali de braços abertos esperando ela de volta. E os homens e as mulheres não têm essa paciência. E na hora que acontece algo, eles já vão embora, dão a vir as costas. E é isso que a igreja, é isso que essa geração dos últimos dias está falando, está fazendo com a pessoa bendita de Jesus. Aleluia, Deus. E isso, irmão, me trouxe algo à tona. E não é pelo momento difícil que você está passando. Não é porque talvez alguém não te deu atenção. Não é talvez porque algo não está acontecendo na sua vida. Aleluia, Deus. Mas Ele é fiel. Ele jamais te abandona. Nós podemos abandonar Ele, nós poderemos ir para qualquer canto, mas Ele sempre está. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome. Ali de braços abertos, nos esperando para que nós venhamos. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Faça algo grandioso na sua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Por que eu estou trazendo isso aqui, irmão? Porque esses meses passados eu estava me movimentando na unção pastoral. A unção pastoral, ela é mais compacta, ela é mais amorosa. Mas provavelmente o Senhor já vai me levar numa dimensão mais profética. A dimensão mais profética, já vem mais confronto na igreja. Aleluia, Deus. E vou agora, amanhã eu estou viajando para Santana, talvez só indo na terça. Aleluia, Deus. E o Senhor vai me direcionar a alguma coisa. E essa noite, irmão, quero mergulhar a respeito da segunda morte, que é a morte na cruz. Amém? E essa noite nós vamos ler só um versículozinho e nós vamos mergulhar na palavra. É João, capítulo 19, e o versículo é o 30, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Amém? Deus poderoso. Deus poderoso. 19, 30, que diz assim a palavra do Senhor. Vou ler nessa versão, depois eu vou ler. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito